Hoje nós vamos ver duas dicas para não fugir do tema da redação do Enem. Duas dicas bem interessantes, bem potentes, e para você não precisar ficar pedindo para ninguém, para o professor, para o amigo, pô, será que eu fugi do tema? Você tem que saber se fugiu ou não do tema. Quando você resolve uma equação do segundo grau, né, aplica lá Bhaskara e tal, não tem forma de saber depois se você acertou ou não. Não é só pegar as raízes que você achou, colocar na equação e aí você confere se você acertou ou não. É a mesma coisa a redação. Tem que ter um método pelo qual você seja capaz de você dizer se você está dentro do tema ou não, se você saiu ou não, entendeu? Você se corrigir. Esse é o nosso objetivo aqui, entendeu? Dá para vocês fazer com que vocês sejam independentes, consigam ter a segurança, entendeu? De encarar a redação, de chegar ao final e dizer, eu concluí, eu fiz correto, tá entendendo? Eu coloquei, eu fiz o que era pedido, entendeu? Vocês têm que ter essa segurança. Então, o objetivo desse método aqui do Resolvendo a Redação é dar essa segurança para vocês. Então, hoje vamos ver duas dicas para vocês não fugirem do tema. Lembrando que a gente está analisando a redação do Enem 2013, tá? E o que acontece? O nosso método, ele só lida com provas reais do Enem, com provas anteriores do Enem e com simulados também iguais às provas reais. O que isso quer dizer? Que a gente não trabalha com temazinho, simplesmente pega um tema e faz a redação. Isso não é a prova do Enem. A prova do Enem é uma prova com textos, tá? Quem está me acompanhando aqui já entendeu, sabe perfeitamente disso. A prova do Enem é uma prova com textos e é só através da análise desses textos que você pode fazer a contento a prova. As duas importâncias do texto são: não deixar você fugir do tema, tá? E a segunda importância os textos trazem os elementos que vocês precisam para montar a redação de vocês, tá? Quais são esses elementos? O problema, as causas do problema e soluções, possíveis soluções para esse problema, tá? Então, muito bem, nós estamos analisando o Enem de 2013. Vamos ver já, lembrar aqui o problema, a causa e a solução que a gente viu dele. Mas antes eu vou dar a primeira dica para vocês não fugirem do tema. Quem está me acompanhando já sabe, quem não está, anota aí. A primeira dica o tema é sempre um problema, certo? Bom, mas não, o tema não é o título, a proposta, não. O tema é sempre um problema. Esse problema vem expresso, às vezes parte no título da proposta, mas principalmente nos textos. Então, só você lendo os 4 textos junto com o título, vocês vão ter noção exatamente do que é o problema. E o problema é o tema que vocês têm que tratar. Então, muito bem, qual foi o problema que a gente viu aqui na redação do Enem 2013? O problema era a permanência dos acidentes de trânsito no Brasil devido ao consumo de álcool, certo? Então, a gente viu, por exemplo, que analisando os textos, o problema não era apenas acidentes de trânsito altos no Brasil, certo? Mas o problema era acidentes de trânsito devido ao consumo de álcool, certo? Isso é o problema que você tinha que tratar. Esse problema tinha causas específicas e a gente viu que os textos davam 2 causas principais para a gente, que eram desconhecimento, ignorância, ou seja, a pessoa nem sabe da gravidade de beber e dirigir, não entende bem que aquilo ali reduz os reflexos dela, né? E a segunda causa, a negligência, ou seja, o cara sabe muito bem, mas ele meio que está se lixando, né? Ele quer ter o prazer dele, ele está meio que não se importa muito com os outros, etc. Então são 2 causas. E as soluções, a gente viu que os textos já traziam 3 soluções para a gente. Tá? Nota que vocês têm que fazer 3 propostas de intervenção, não é isso? Vocês têm que fazer uma proposta de intervenção. Ele dava 3 para vocês podiam escolher, tá entendendo? A que vocês queriam desenvolver. Então ele dava educar, conscientizar. A segunda fiscalizar. E a terceira, punir, né? Cadeia, etc.
Então a gente terminou a análise dos textos, só faltou uma coisa. O que faltou na nossa análise? Justamente o título, tá? Eu deixei o título para o final. E por que eu fiz isso? Porque esse título do Enem de 2013 ele é meio capcioso. O título ele fala o quê? Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. O título assim não ajuda muito, e por isso que eu deixei ele para o final. Lembrando, a primeira dica, o tema é sempre um problema. E esse título não deixa claro isso. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Então vamos ver. Só repassar o problema com base nesse título, né? Quer dizer, esse título, pergunto para vocês, traz alguma informação nova ao problema? Será que a gente pode reescrever melhor o nosso problema, que é o nosso tema, com base nesse título? A gente falou que o problema é permanência dos acidentes de trânsito no Brasil, né? Devido ao consumo de álcool. Certo? Esse título não sugere nada para a gente. É o seguinte, os textos todos, eles caminham no sentido de mostrar o quê? Que a lei seca era importante, apesar da implantação da lei, Maria dos Anjos. Perfeito, Maria. É isso mesmo. É isso que a ideia que ele está passando aqui para a gente. Quer dizer, ele quer falar que há um problema apesar da lei. Quer dizer, a lei foi um passo importante. Ele fala isso, né? Mas não é o suficiente, não é bastante. Então, terminando, né, de precisar o nosso problema, a gente pode dizer que o problema é a permanência de acidentes devido ao consumo de álcool, apesar da lei seca ou após a implantação da lei seca. E com isso a gente terminou. Esse é o problema, acabou. Ana Paula, apesar da lei seca. Ainda com a implantação da lei seca, a permanência de acidentes ainda está ativa. E Dil, perfeito, gente, mataram, é isso mesmo. Não é difícil. Vocês estão vendo que assim, é um exercício simples, uma vez que vocês entendam os princípios, certo? E os princípios são esses. Vocês têm que ler os textos e catar problema, causas e solução, beleza? Então vamos lá. Com isso a gente terminou a análise geral, porque a gente terminou a última coisa, o título. E agora eu vou dar a segunda dica para vocês. Segunda dica para vocês não fugir do tema, que é o seguinte. O problema, gente, é sempre a falta de um bem, tá? Esse bem pode ser um bem material ou um bem imaterial, certo? Se vocês procurarem escrever o problema nesse sentido, formular ele, melhor dizendo, nesse sentido, isso vai dar clareza para vocês, certo? E vocês não vão errar o tema. Então, a gente aqui poderia escrever o quê? Que o problema é a falta de segurança nas estradas, né, devido ao consumo de álcool, apesar da lei seca, ou após a lei seca, certo? A permanência dos acidentes, ou a gente pode dizer, a falta de segurança no trânsito. Concordam comigo? Vocês não precisam escrever isso em nenhum lugar da redação não, tá? Mas eu quero que vocês formulem isso antes de começar a escrever a redação, porque vocês vão formular isso junto com as frases estruturais, que a gente vai ver amanhã. Vocês formulando o problema desse jeito, como a falta de um bem, isso vai dar clareza para vocês não fugirem do tema, certo? E vai facilitar vocês redigirem o primeiro parágrafo. Porque vocês vão ver que na introdução a gente vai usar o bem, certo? Esse bem, e qual é o bem aqui? Segurança nas estradas, Maria dos Anjos, isso aí é o bem que está sendo perdido e que a gente está querendo recuperar com o quê? Com a proposta de intervenção. Então notem, gente, olha só como é que é uma coisa lógica a redação do Enem, certo? Você tem um problema que é a falta de um bem ou um bem que está em perigo, certo? Você tem que procurar investigar as causas desse bem estar em perigo, por que esse bem está em risco, e a tua proposta de intervenção vai ser retirar de circulação uma dessas causas para que o bem possa voltar a prevalecer, entendeu? E pronto, final feliz, tá entendendo? E o final feliz é você com uma grande nota, certo? Mas brincadeiras à parte, é isso, entendeu? Quer dizer, você tem que entender, esse drama é a redação do Enem, tá entendendo? E não é difícil, entendeu? Uma vez que você perceba essas coisas.